Oi, oi, tudo bem por aí com vocês? Se você está passando pela transição capilar, parou com a progressiva, os fios brancos estão chegando e quer manter o cabelo alinhado, saudável e bonito, fica aqui comigo porque esse vídeo ele é para você. Hoje eu vou responder uma dúvida que chegou nos comentários e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente que está no mesmo barco. A Brenda comentou aqui no canal: parei de usar progressiva com formol, estou há 1 ano e 2 meses sem alisar, quero tonalizar os fios brancos e gostaria de saber qual é o tipo de progressiva ética que posso usar. E depois ela complementou a pergunta: qual é a melhor progressiva para cabelos cacheados e tonalizados? Brenda, antes de tudo, parabéns pela sua coragem e pela sua paciência. Ficar tanto tempo sem alisar, depois do formol ainda possível, ainda por cima, não é fácil. E se você ainda está pensando em manter os fios brancos com tonalizante, maravilhosa, é sobre isso. E sim, eu vou te ajudar a entender o que é possível e o que é cilada nesse universo do alisamento. Vamos começar quebrando um mito. Não existe a melhor progressiva, nem progressiva que seja ética. Vou explicar mais detalhadamente. Quando a gente fala de progressiva, nós estamos falando dos alisamentos ácidos, que são à base de formol ou de ácido glioxílico. Alisamento ético, a gente está falando de produtos com registros na Anvisa, sem inventar moda, sem nome bonito, para maquiar, químicas escondidas, enfim. Os únicos ativos usados em alisamento ético são os seguintes: tioglicolato de amônio, tioglicolato de AMP, os tioglicolatos em geral, os hidróxidos, né? Então tem o de sódio, de lítio, o de guanidina, enfim. Agora, o formol e o ácido glioxílico, né, são primos e com nomes como selagem orgânica, botox, progressiva vegana, tudo isso entra no mesmo grupo, tá? Que é proibido. E quando o cabelo tem fios brancos, tá? Sejam eles distribuídos por todo o cabelo, ou sejam eles concentrados em uma mecha só, ou em sua grande maioria, praticamente 100%, por exemplo, na cabeça, tá? Muita gente acha que não pode alisar, mas pode sim. Só que ele precisa de mais atenção. Até porque, gente, o branco, na maioria das vezes, ele não tá sozinho. Ele está lado a lado com cabelos que têm cor. Afinal de contas, né, grande parte das vezes a gente está falando de grisalho, que são uma mescla de cabelos escuros com brancos, não 100%. O fio branco, ele costuma ser mais grosso e mais resistente à química. Ele tem uma camada lipídica muito rígida, que confere muita resistência, principalmente para alisantes e até mesmo para tinturas, tá? Então é mais difícil, inclusive, fazer cobertura de branco com tintura. Existe uma diferença entre os fios brancos, que são todos naturais, e os fios brancos que são tonalizados ou coloridos. Os cabelos brancos naturais, geralmente, eu utilizo tioglicolato de amônio ou a guanidina. Mas, de novo, com o diagnóstico. Não é porque eu dei a dica que você pode sair aplicando por aí no seu cabelo ou no cabelo de alguém sem uma avaliação. O raciocínio sobre o cabelo branco natural, ele vai também sobre o nível de ondulação, de curvatura daquele cacho e também da espessura do fio. Se o fio ele é grosso, médio ou fino. Eu vou mostrar aqui para vocês o cabelo de uma cliente minha, que é grisalho, e eu utilizo no cabelo dela o tioglicolato de amônio. Ela não faz coloração, o cabelo dela é um grisalho natural. Então eu utilizo o tioglicolato de amônio nela mais forte, devido ao cabelo dela ser um branco muito resistente. Então vocês vão ver que o cabelo dela aqui,
ele fica um liso com naturalidade, um aspecto saudável e o melhor, os brancos dela não amarelam. Então a cor do cabelo branco fica bonita, né? Fica aquele grisalho de tom branco preservado, ok? Então, nesse cabelo branco, eu poderia ter usado, por exemplo, água nidina? Poderia. Mas o que influenciou a minha tomada de decisão para que fosse o tio glicolato? Foi a curvatura do fio. Então, eu tenho um cabelo que ele é com ondas, né? Eu não tenho frisado, eu não tenho um cacho realmente formado, eu tenho um nível de ondulação bem marcado em um cabelo de textura média, onde ele é grisalho. Então não é só o fato do cabelo ser branco que vai me fazer tomar uma decisão. São outras características do cabelo que, em conjunto, né, somado com a característica dele ser branco, me fez tomar essa decisão. Então, o cabelo branco por si só, ele tem um tipo de raciocínio, né? E aí vamos falar sobre o cabelo cacheado com brancos e tonalizado, que é o caso, né, do cabelo da Brenda. Então, em um cabelo cacheado, nós vamos pesar os prós e os contras. Se o cabelo ele é cacheado e tem tonalizante e você quer alisar, segura essa. Não existe produto mágico, existe análise da estrutura. A profissional, ela vai olhar a curvatura do seu fio, a porosidade, que é os danos, né, na cutícula, a saúde do cabelo de modo geral. E aí sim ela vai poder te indicar. Ah, vai ser um tioglicolato de amônio, vai ser um tioglicolato de AMP, tá? Então, existem cabelos cacheados aqui que eu faço o tioglicolato de AMP e eu consigo fazer uma abertura de cacho, também consigo fazer um liso, tá? E aí, se o cabelo ele foi grisalho, cacheado e tonalizado antes, o que mudou nele que vai mudar a minha decisão quanto à base alisante que eu vou escolher? Então, eu vou explicar. Se eu tenho um cabelo que ele é cacheado, eu vou pensar no seguinte: um cabelo cacheado, eu preciso de uma alteração mais evidente naquele fio, né? Mais evidente do que se ele fosse ondulado. Então eu tenho um caminho ali maior a ser percorrido, vamos dizer assim. Só que eu tenho o branco que faz com que esse meu caminho ele seja mais aumentado, porque o branco ele é muito resistente. E aí eu entro no seguinte quesito: esse cabelo ele foi tonalizado. Então o tonalizante ele alterou a camada de vitrificação do branco, que é aquele lipídio mais denso que tem lá no branco, que acaba deixando ele mais resistente e difícil de ser modificado. Então, a gente avalia da seguinte forma: se esse cabelo branco ele já foi processado uma vez ou duas com uma química alcalina, ou seja, ele passou por um processo de desgaste nas cutículas, significa que a ação do meu alisante ela vai ser mais rápida. Porque assim, pessoal, as cutículas do nosso cabelo, elas são a parte externa, que são como um telhado e fazem a proteção da parte interna do fio. Se eu quero alterar dentro do fio, que é onde está o formato, eu vou precisar atravessar pelo telhado, que são as cutículas. Se esse telhado ele é muito forte, muito resistente, eu vou ter mais trabalho para entrar lá dentro. Agora, se esse telhado ele já foi mexido, ele está com uma folga, ele tem espacinhos, eu consigo entrar mais rápido. Então, o tonalizante ele é uma forma de mexer nesse telhado. Só que é uma forma muito superficial, porque o tonalizante ele não vai entrar lá dentro do fio. Ele age entre as camadas de cutícula mais externo e por cima do fio.
Então, eu vou precisar fazer uma avaliação para ver se o fio ele é grosso, se ele é médio, se ele é fino, tá? E entender o nível de resistência versus o nível de outros danos que o cabelo tem, para mim escolher uma ou duas bases alisantes e fazer um teste de mecha. Então, eu vou fazer o teste de mecha, exemplo, com o tioglicolato de AMP. Por quê? Porque ele é uma base alisante mais suave, tendo em vista que ele não tem nada que dilate a cutícula. O dilatador de cutícula dele é muito fraquinho, é de igual para igual com o do tonalizante. Então, se o tonalizante ele já foi lá e fez uma dilataçãozinha leve, eu venho com o tioglicolato de AMP e entro mais facilmente, porque ele também faz uma dilataçãozinha leve, e aí lá dentro do fio ele faz a mágica de mudar, né, a estrutura, fazendo com que o cabelo fique liso. Já o tioglicolato de amônio, ele tem um dilatador, que é bem mais forte. Inclusive, é o mesmo que tem lá dentro da tintura. Legal isso, né? Então, na tintura, a gente tem o hidróxido de amônio, que é o dilatador que desloca as cutículas e abre caminho para a tinta entrar lá para dentro do fio e alterar a cor do cabelo, tá? Mas não é o caso da Brenda. Por caso da Brenda, ela tem apenas um tonalizante. Então, vamos pensar que o cabelo da Brenda, ele é muito resistente. Mesmo ele tendo feito um tonalizante, a estrutura ainda é super forte. E aí eu vou trabalhar com tioglicolato de amônio, porque aquele telhado dela, com tonalizante, não se abalou de forma alguma. Ele tá ali super forte e resistente. Então, o tioglicolato de amônio, ele vem e faz o deslocamento ali da placa cuticular, porque ele tem um dilatador forte, e aí ele abre um caminho para que o alisante entre lá dentro do fio e altere a estrutura, dando um formato liso. Então, não existe uma resposta genérica para todo mundo, né? Eu posso falar aqui que, olha, cabelo cacheado, tonalizado é o AMP, que é o tioglicolato de AMP, né? E aí você vai lá e faz numa cliente ou no seu cabelo e não alisou. Então, depende do cabelo, tá? Então, o que eu indico? Faça o teste de mecha e avalie para o seu cabelo qual foi a melhor performance. Tá? Eu tenho clientes que eu faço o alisamento em cabelos tonalizados, cacheados tonalizados com AMP, e tenho clientes que eu faço com amônio. Depende muito do cabelo, ok? Então, sempre, sempre, sempre vai precisar ser feita uma boa avaliação. Sempre. Sem avaliação, a gente não consegue determinar o que é o melhor para o seu cabelo, tá? Então, vou dar um exemplo aqui, um comparativo, uma analogia, né? Digamos que você vá no nutricionista e peça para o nutricionista uma dieta. Só que esse nutricionista, ele não é um nutricionista que você pagou a consulta, você pagou ali pelo tempo dele para ele te atender, né, único e exclusivamente, usar todo o conhecimento dele de anos para montar uma dieta personalizada para você, avaliando seus hábitos de vida, sua saúde, seus exames, sua forma de mastigar, o seu sono, seus hormônios, a intensidade da atividade física que você faz, uma série de coisas, né, que o nutricionista geralmente avalia para montar uma dieta personalizada. Esse nutricionista, ele é um colega seu. E aí ele falou assim, não, eu tô com uma dieta aqui muito boa e vou mandar para você. E aí você pode até encaminhar para suas amigas. E aí todo mundo vai seguir essa dieta. Algumas pessoas vão ter um resultado e outras não vão ter. Por quê? Porque essa dieta ela foi genérica. Né? Então eu poderia vir aqui de forma genérica e falar que cabelo cacheado com tonalizante é tioglicolato de AMP. Ou então você poderia procurar um profissional, né? E fazer uma avaliação, fazer o teste de mecha e colocar ali o protocolo que é personalizado e específico para o seu cabelo e você ter o melhor resultado, a melhor performance do produto, do creme alisante, para o seu cabelo. Então é assim que a gente vai pensar, quando a gente pensar em qual é o melhor para o meu cabelo. Né? Sempre com uma boa avaliação, com um profissional
que vai te direcionar, personalizando, porque cada cabelo é único. Cada cabelo, né, é fruto de uma genética, é fruto também de uma ancestralidade e de um estilo de vida, porque o cabelo ele é a sobra. Se sobrar, vai para o cabelo. Se sobrar, em qual sentido, né? Nós temos a genética e nós temos a epigenética, que é o estilo de vida, os fatores externos ao qual nós, né, como indivíduos, estamos ali expostos. Isso entra a poluição, seja ela do ar ou a sonora, isso entra o estresse e como você gerencia o estresse, isso entra a alimentação, sono, ingestão de água, hormônios, isso entra uma série de fatores que vão determinar dentro da tua genética. Então, se você não se alimenta bem, seu organismo vai priorizar, por exemplo, os seus órgãos vitais. Então, não vai sobrar para o cabelo. Então, o cabelo ele é saldo. Ele é o último a receber. Então, cada ser humano com hábitos de vida diferentes, genética diferente, vai ter um cabelo diferente, somado à sua genética também. Então, se você tem ancestralidade indígena, se você tem ancestralidade europeia, africana, tudo isso conta. Então, o teste de mesh ele é muito necessário, essa avaliação ela é muito necessária. Aqui no Brasil, a gente tem uma miscigenação linda, incrível, que você vê cabelos com estrutura caucasiana, ondulada. Quando você vai fazer teste de mecha, é extremamente resistente. Extremamente resistente, tá? Então, isso se dá à miscigenação. Então, sempre exija do profissional algo direcionado para o seu cabelo. Cuidado com o marketing das escovas progressivas que existem por aí, tá? Tá cheio de produto por aí que diz o seguinte: não tem formol, mas alisa. É natural, mas alisa o fio rebelde. Milagre não vem assim, tá, gente? Quando para alisar o cabelo precisa de uma prancha a 250 graus, 5, 8, 10 vezes, e o cabelo fica aquele rígido, esturricado, não é tratamento, ok? E sabe o que quebra o cabelo de verdade? O que maquia o dano ao invés de tratar. Por isso que eu friso sempre em uma avaliação profissional. Sempre pergunte para o profissional cabeleireiro que vai te atender qual é a base alisante que será usada no seu cabelo. Sempre pergunte, olha, eu gostaria de saber qual é a base alisante que você vai usar em mim. Não precisa exigir do profissional a marca, tá? Até porque quando a gente fala de alisamento ético, existem várias marcas que fabricam os alisamentos alcalinos, tioglicolatos, hidróxidos, enfim, ok? Mas o que é interessante você saber é a base alisante, não a marca. Então, assim, o profissional vai falar, olha, eu estou usando no seu cabelo um tioglicolato. Pronto, você já sabe que é um tioglicolato. Aí você vai pesquisar o tioglicolato, você vai ver que tem tioglicolato em várias marcas, tá? Agora, se o profissional falar bem assim, eu estou usando em você um alisamento orgânico. Tá, mas isso não significa nada, né? Porque no contexto da química, o formol é orgânico. Porque tudo que tem carbono é considerado orgânico. Então não faz sentido falar que é orgânico, né? Então, se você for pesquisar alisamento orgânico, você vai ver que na verdade é o ácido glioxílico que está presente ali. E é ele que alisa o cabelo, tá? Eu sei que isso parece ser um pouco confuso para o cliente final, que não tem esse conhecimento todo sobre as químicas, tá? Mas eu sempre friso. Se é mecanismo ácido, aquele processo lá que tem que lavar o cabelo, aplicar o produto, deixar agir ali de 60 minutos, 40 ou 1h20, né? Geralmente é entre 40 minutos e 90. E aí retira o produto
E aí, quando você retira o produto, o alisamento ainda não aconteceu, né? Você ainda vê a curvatura. Geralmente escova e faz aquela prancha, que são aquelas passadas inúmeras, né? Ali geralmente é alisamento ácido, que vai ser formol ou ácido glioxílico. E aí, quando é feito um alisamento que o profissional ele precisa, né, raciocinar em cima daquilo que ele está fazendo, tocar no fio, testar a elasticidade, fazer um teste de mecha para verificar o tempo que demora para o seu cabelo chegar no nível de alisamento desejado. É um processo que a neutralização ela é química, então acontece de passar um neutralizante que é em creme. Então, geralmente, quando o processo é assim, aí é um alisante ético, ok? Aí sim, aí você pergunta qual é a base, o profissional geralmente fala, porque ele precisa te falar. Porque se você for fazer um retoque em um outro lugar, você tem que transmitir, né, para o próximo profissional que vai te falar qual é a base, porque não é a marca que está em jogo, mas sim a base. Então, eu trabalhei com tioglicolato de amônio. Então, se você for em outro profissional ou em outro estado, você vai falar tioglicolato de amônio. E aí, independente de marca, o que vai mudar de uma marca para outra, a viscosidade do produto, a quantidade de tratamento que foi acrescentado dentro do alisamento, entre outras questões, tá? Mas sempre questione qual é a base alisante que foi utilizada no seu cabelo, ok? Observe, né, como eu falei, se o profissional ele vai tocar nos seus fios, se ele vai testar ali a resistência, vai fazer um teste de mecha, vai observar também assim o teu couro cabeludo, para depois disso ele poder te indicar um produto, tá? Se ele fez isso, se preocupou com essa avaliação, ótimo, porque sem isso é uma aposta e o seu cabelo ele não é lugar de aposta. É lógico que se esse profissional já te acompanha há um tempão, já alisa seu cabelo antes, né? Já fez tudo isso antes, tudo bem, ele te atendeu uma vez e ele não seguir tudo isso, mas pelo menos um desses itens ele vai ter que seguir, né? É questão de prudência. Outra coisa, para a Brenda e para todo mundo que tiver alisamento com formol e está em transição, muito se ouve que o cabelo com formol, ele é plastificado, ele tem uma película e ele não absorve o tratamento. Ok, isso acontece de fato. Mesmo assim, nunca deixe de tratar o seu cabelo durante a transição. Trate o seu cabelo com curvatura e trate o seu cabelo com formol, porque agora você tem dois cabelos na cabeça, né? Um tipo e um outro tipo na ponta. E o cabelo que tem formol, que tem essa película, como ele precisou de muita fonte de calor para atingir o nível de alisamento e para a formação dessa película por cima do fio, o fio que está lá dentro ele está muito frágil e ele está sedento por tratamento. Essa película, muitas das vezes, ela craquela e ela craquela da ponta para cima. Se você faz tratamento e você consegue que pelo menos 0,5% desse tratamento vá para o fio, já é um sucesso, já é alguma coisa, melhor do que nada. Então, não deixe de tratar o seu cabelo. Permaneça tratando, ainda que você não tenha certeza se ele absorveu ou não absorveu o tratamento. Outra dica, cabelos que foram processados por ácido, seja o formol ou o glioxílico, eles ficam rígidos, eles perdem essa capacidade, né, de fazer esse movimento de emoliência. Então, é muito comum que ele quebre como se ele tivesse, como se ele fosse um cabelo de vidro, tá? Então, ele quebra como? Ele quebra no atrito aqui nas costas, na roupa, ele quebra no seu atrito ali no travesseiro durante o sono, tá? Então, começou a notar pedaços de cabelo, né? Porque ele está quebrando. Então, intensifique ainda mais o tratamento. Intensifique também finalizadores, inclusive finalizadores que tenham moléculas hidratantes, exemplo, ceramidas, ácido hialurônico, e finalizadores que tenham silicone, tá? Que forme ali uma estrutura, que cause uma barreira, que melhore a emoliência e que dê para esse cabelo um pouco mais de
maleabilidade, nem que seja assim por fora, porque aí você consegue manter esse cabelo na cabeça enquanto você passa pela transição, se você não quiser cortar esse cabelo, tá? Então, outra dica importante é usar a touca de cetim ou uma fronha de cetim. Eu falo um ou outro, mas pode ser os dois também, tá? Não tem problema. Tem pessoas que não se adaptam com a touca. Então, usa a fronha, porque na fronha de cetim o cabelo tem menos atrito. E aí acaba prevenindo a quebra. A touca, o cabelo fica lá dentro, né? Quietinho. Então, ele também não tem atrito, ok? Então, use ou a fronha ou a touca para diminuir esse atrito. E se você lavar o cabelo e notar que ele molhado, né? Faz um testezinho de tração e puxa. Se você notar que ele está muito elástico, né? Movimento de vai e vem, use máscaras que tenham na composição aminoácidos. Porque os aminoácidos, eles são moléculas que se unem para formar a proteína. Então, aminoácido, ele vai se ligar melhor na parte do córtex, fazendo com que essa estrutura do córtex que dê a resistência do cabelo se fortaleça, tá? Então faça frequentemente o uso de máscaras com aminoácidos até você perceber que essa resistência do cabelo ela tem melhorado, tá? É muito importante falar sobre isso para que você tenha uma longevidade desse cabelo que foi acidificado até você passar pela transição, seja ela de transição para cacho ou seja ela a transição para um novo método de alisamento, tá? E Brenda, e para todo mundo que está nessa busca, a melhor escolha não está no frasco do produto. A melhor escolha ela está no profissional que te atende, com verdade, com ética, com inteligência, com bom raciocínio da coisa, com empatia, né, com acolhimento, com um olhar voltado para a entrega do melhor para cada cliente, de forma única e personalizada. E se você está em transição ou quer saber mais sobre o alisamento ético, comenta aqui nos comentários. Quero cuidar do meu cabelo e fique também à vontade para mandar a sua dúvida. Se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho e fica por aqui. Tem muito conteúdo vindo para te mostrar como alisar, como cuidar e como amar o seu cabelo também do jeito certo. Se você é profissional e também quer aprender comigo o método do alisamento ético, me chama lá no Instagram. Vai ser um prazer te guiar nessa jornada. Então, deixo um beijo para vocês e até o próximo vídeo. Ah, lembrando que se você ainda não assistiu os outros vídeos, assiste os outros vídeos que eu tenho aqui no canal, desde o primeiro vídeo. Tem muito conteúdo bacana já pronto aqui para vocês, ok? Até a próxima!